Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje o nosso outro olhar, como pede o nome do nosso programa, é para o judiciário. Um outro olhar porque é o olhar da comunicação, de um poder que tem suas peculiaridades, seus resguardos, suas necessárias proteções à atividade da magistratura, enfim, como equilibrar transparência e atuação dos juízes nos autos, de que forma o mundo digital, a inteligência artificial modificam a abordagem e a relação da comunicação do judiciário com a imprensa, com a própria sociedade, no próprio trabalho jurisdicional, enfim. Para falar sobre essas e outras questões, o nosso convidado é o desembargador e presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Antônio Vinícius Amaro da Silveira. Juiz de Direito desde 1989, atuou nas comarcas de São Sebastião de Caí e Canoas, antes de vir para Porto Alegre no final dos anos 90, mestre em Direito pela Unicinos e professor de Processo Civil da Escola Superior da Magistratura. O doutor Antônio Vinícius atualmente, ou foi na gestão passada, vice-presidente do Tribunal no biênio 2022-2023 e agora na gestão do doutor Alberto Delgado Neto, é o presidente do Conselho de Comunicação, que chama, né, doutor? Comunicação Social. Conselho de Comunicação Social do TJ. Doutor Amaro, primeiro, obrigado pela sua presença aqui, pela deferência de estar aqui. E eu queria começar um pouco por essa minha introdução, né? Que imagino que deve ser um desafio diário esse, né? De que a atividade jurisdicional funciona nos autos, mas há por detrás uma demanda toda social de uma comunicação transparente, uma tradução das questões do próprio poder, enfim. Onde é que vocês tentam encontrar, doutor, esse equilíbrio possível? Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, Kleber, o convite, dizer que é uma honra e para nós é muito importante participar de programas desta magnitude, porque é uma oportunidade que temos de falar com a nossa sociedade. E a tua resposta está na tua pergunta. Tá? É justamente esse o grande desafio da comunicação social de um poder público, tá, de grande porte, e que temos que nos comunicar, sim, com a sociedade de forma transparente e leal e muito direta, para evitar justamente aquilo que sempre contaminou esta relação, tá? Que são as interpretações, muitas vezes direcionadas a interesses pontuais que são conflituosos por natureza. Mas num processo sempre há uma dicotomia de interesses. E esta dicotomia, por vezes, ela traz a informação mal formulada. E o nosso papel é justamente dirimir essa dificuldade e aproximar a sociedade do judiciário, mas através da verdade e da transparência. Então, o desafio justamente é este. É permanente. É permanente. E nós estamos à frente já do Conselho de Comunicação há 4 anos, essa é a terceira gestão já em que presidimos esse conselho. Na gestão passada, enquanto vice-presidente do tribunal, acumulava na manhinha, então, a função de porta-voz do Poder Judiciário e coordenador das ações e dos projetos. E o desafio, então, já aprofundando um pouquinho a resposta, Kleber, se me permite, o desafio lá, quando assumimos o conselho, no ano de 2020, na gestão ainda do desembargador Voltaire de Lima Moraes, que me convidou primeiramente a compor, a ser o presidente, porque já compunha o conselho. E era justamente mudar um pouquinho o panorama dessa relação com a sociedade, muitas vezes forjada por um conceito de fechada, hermética, fria, distante, né? Isso, de uma certa forma, prejudica muito, não só a relação, não só a sociedade, porque desconhece as informações, mas a imagem do próprio Poder Judiciário. Então, o desafio era todo focado na melhoria da imagem do Poder Judiciário frente a seu cidadão.
Esse era o desafio primeiro, né? Como nós vamos fazer para que isso seja melhorado? E aí desenvolvemos um projeto grande lá de reformas, de planejamento de longo prazo, que justamente visava, num primeiro momento, reestruturar a comunicação, alimentar melhor os seus departamentos e caminhar. Até então nós tínhamos apenas uma assessoria de imprensa. Isso era uma das coisas que eu ia falar, e até a bem da nossa área profissional, na verdade, Exatamente. né? Visitei lá há pouco o setor de comunicação, mas teve um investimento ali em profissionais, em equipamentos, em profissionais da área da comunicação também. Estrutura, porque nós identificamos a necessidade de profissionalizarmos o setor. E nós ainda nós constávamos no organograma do tribunal como uma assessoria de comunicação. E nós precisávamos de algo mais do que isso. Nós precisamos desenvolver essa comunicação para desmitificar. Só essa compreensão, doutora Maria, de evolução. Foi um grande passo, né? Sem dúvida nenhuma. Isso a gente reconhece, né? Foi um trabalho de uma equipe profissional de altíssima qualidade, né? que fez com que isso fosse possível, né? Então, nós reestruturamos, desenhamos um organograma, criamos hoje uma direção de comunicação. Foi elevada, então, o tamanho, a importância, o grau de importância do serviço que se identifica em uma instituição é o seu tamanho. A sua elevação. Faz toda a diferença. Passar de uma assessoria para uma direção não é algo muito importante. Valor simbólico. Valorização. E as pessoas a enxergarem isso, o corpo funcional, ao enxergar isso, eles passam a atuar de outra forma. E, eventualmente, até a própria magistratura acaba reconhecendo a importância disso. E aí, exatamente, agregada a essa reestruturação formal, né, da direção, se trouxe a dimensão exata do que era para ser feito. Nós criamos uma direção de imprensa, propriamente dito, que é o que faz a interlocução com o jornalismo diário, né, do serviço de imprensa. Nós criamos uma direção de relações públicas que trata exatamente da comunicação interna, né, da relação com o servidor, com o magistrado, numa campanha fortíssima de endomarketing para desenvolver essa relação e mostrar para as pessoas que nós existíamos e estávamos ali prontos. Porque não adianta se comunicar bem para fora e não cuidar dos terrenos. Muito pelo contrário, tu precisa fortalecer a comunicação interna para que as pessoas entendam a dimensão desta mudança e de que a importância que existe na comunicação com a sociedade. Eu já vou falar sobre essa questão que é a questão mais importante, eu vejo assim como a mais legal, né, de se falar com relação a essa mudança de perfil. E criamos em terceiro momento, mas não menos importante, a comunicação de marketing e comunicação digital, cujo diretor é o Fábio Berti, que nos acompanha. Está aqui, eu ia dizer, podia falar do nome de vários colegas que estão lá, também muito bem escolhidos. A Adriana Arendt, que é a nossa diretora-geral. Temos ali a Rafaela, que é a nossa diretora de imprensa, e a Analice Bolzan, que é a nossa diretora de Relações Públicas, é outra área importante. Então, ela que dimensiona isso. Vocês escolheram bem, doutor. Eu acho que o importante não é conhecer, mas conhecer quem conhece. Perfeito. Então, nós estamos muito bem assessorados e hoje o professor Fábio Berti, então, que nos dá a honra da companhia, ele estruturou toda essa área de comunicação digital e marketing para o retorno. Aí as pessoas perguntam, mas por que marketing? Ele é um defensor dessa ideia. Por que marketing no setor público? Como um poder vai fazer marketing? Mas é fundamental. Exatamente aqui que mora a virada de chave, né? Porque quando nós identificamos a necessidade de vender bem a nossa imagem, nós investimos forte no marketing. Isso é música. Para um profissional da comunicação, isso é música. Porque às vezes nem muitas empresas e muitas instituições não compreenderam isso. Até porque o marketing virou um pouco uma palavra meio satanizada, coisa que não deveria, né? Porque ela tem todo um arcabouço científico, inclusive o Fábio é professor nessa área, né? E que precisa ser bem compreendida, como de fato aí parece dar certo. Faz parte exatamente do endomarketing. Todas as áreas estão interligadas, né? O endomarketing faz esse papel de esclarecer e de mencionar a importância da comunicação digital e do marketing. E aí nós tivemos um ganho extraordinário como nós resolvemos investir na comunicação digital. Porque ali sim, e aí tivemos
o apoio, infelizmente, a gente tem que reconhecer isso, nós tivemos o reforço da pandemia, né, que foi algo que... Porque ali acelerou o acesso. Totalmente. Ali foi necessário, absolutamente necessário, que nós fortalecêssemos a direção de comunicação digital para justamente poder fazer frente às nossas necessidades de comunicação. Que, claro, doutor, pela tecnicidade da área, vocês de largada têm um problema de linguagem, né? De compreensão do homem médio, né? Eu às vezes brinco aqui nessa jornada de comunicação corporativa também. Muitas gestões de crise a gente faz em parceria com o escritório da advocacia. Aí eu digo, dá de lá a nota do escritório e é um encontro, né? Ele diz, não, até aqui pode ir, que é um bom encontro, porque a gente é treinado para isso. E em todas as áreas, né? Assim, Kleber, todas as áreas são assim, né? A medicina seria... Também. Engenharia. Falar com engenheiro, eu agora lidero outra área no tribunal, que eu estou acumulando com a comunicação social, que é a área de tecnologia e inovação, que é uma área muito árida também para o leigo. Né? Sim. Extremamente árida. Então a gente tem que ser polivalente, né? E é um exercício, né? Sem dúvida. Mas eu falava então no projeto de reestruturação, né? E o projeto de reestruturação que trouxe o Departamento de Comunicação Digital, ele conseguiu fazer com que houvesse um crescimento absurdo das nossas redes sociais. Hoje nós temos mais de 350 mil seguidores. Aí tivemos aqui avanços significativos na desmistificação, como eu venho dizendo, da imagem, mas também de demonstração de quem é o judiciário, qual a importância dele. Acho que vocês desenvolveram um case, como usar... Até de perder um pouco o medo, né, doutor? Porque, eventualmente, as instituições tinham medo de como... Para teres uma ideia, Kleber, nós participamos nos últimos 2 anos de 5 grandes prêmios de comunicação pelo Brasil afora. E nós ganhamos o primeiro lugar em todos eles. E aí, provando que é um case. Exatamente. Eu falei isso porque fala assim, case, justamente foi aí que chamou a atenção. E eu gosto de enfatizar isso sempre, com muita veemência. Nós, evidentemente, não trabalhamos para ganhar prêmio. Não é esse o objetivo, por óbvio. Mas quando há uma premiação, e algumas delas são espontâneas... Sim, verdadeiras. Tem prêmios muito sérios. A gente nem se inscreve, nem sabe que está sendo avaliado. E quando isso acontece, a gente tem que ficar atento e entender o recado. Alguma coisa de boa eu fiz. Porque assim, a gente não pode, evidentemente, dizer que não quer o prêmio. A gente não pode contrariar a opinião pública balizada. Se está vindo, é porque realmente nós estamos fazendo algo de positivo. Então, isso nos dá um incentivo para mostrar que existe um norte e que nós estamos no caminho certo. Porque imagina se comparar aí a comunicação, doutora Peco, aí, 20 anos, né? Eu vivi a experiência da comunicação de governo também, né? A mudança é absolutamente completa, né? Não tem como nós ficarmos com os parâmetros de 20 anos atrás para um mundo que virou de cabeça para baixo na área da comunicação, né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma era totalmente diferente, né? E, claro, a comunicação ganha força quando nós temos que combater fake news, enfim, nós temos transparência, problemas que vem com isso. Mas a gente tem filtros, nós adotamos filtros muito rigorosos, por exemplo, adotar a comunicação digital nas redes sociais, a comunicação através das redes sociais é um desafio para uma instituição pública muito grande, ainda mais com o Poder Judiciário, que é uma instituição extremamente formal, né? Extremamente conservadora, e que nós precisávamos nos comunicar, mas sem nos expor, sem perder credibilidade e manter aquela imagem. Sem virar um arroz de festa, né? Exatamente. Então é um desafio, existem muitos filtros aqui. Então, nós temos algumas medidas que o professor Fábio faz muito bem, né? Que é a área de especialidade dele, que é justamente identificar esses riscos, né? E nós fugirmos deles. Nós não entramos em debates, por exemplo. Jamais se entra em debate. Nosso papel na comunicação geral, mas especificamente na comunicação digital, é informar e esclarecer. Os protocolos e muitos vão vindo da experiência. Exatamente. E jamais entrar em bola dividida. Né? Questionamentos de outras áreas, de outras ordens ideológicas, enfim, isso não nos interessa. Respeito. A gente não entra nessa seara. O doutor, agora, cada magistrado é uma representação do judiciário, né? Aí deve estar outro desafio, e não sei se e como vocês tratam disso, a própria exposição dos magistrados nas redes sociais. Como é que é isso para vocês? Então, esse é o outro aspecto do planejamento, do projeto que foi colocado em
em prática a partir dessa nova visão. Nós tínhamos, Kleber, uma postura, até pela nossa característica, pela nossa própria natureza, nós tínhamos uma postura muito mais reativa. Nós éramos frequentemente notícia de todas as formas, né? Em função daquilo que acontecia no nosso dia a dia, que basicamente são as notícias relacionadas a julgamentos importantes, decisões importantes, decisões polêmicas de grande repercussão social. Então, esse é o nosso dia a dia. Tá? E nós identificamos naquele momento, e é uma carência que eu propriamente, particularmente, já identificava isso há mais tempo, nós sempre tivemos um certo ranço com isso, porque nunca a exposição feita desta forma, ela é satisfatória. Quando nós temos que reagir a uma informação, sempre vai haver... Já sai correndo atrás. Tu sabes bem que a comunicação, a verdade é aquela que primeiro aparece. Então, se nós não cuidarmos disso, nós vamos ter um prejuízo imenso para a própria imagem. Alguém contará essa história. Pois então, alguém vai ocupar esse espaço. Qual foi a ordem, então? A partir de agora, o judiciário passa a ocupar todos os espaços disponíveis em mídia. Porque nós precisamos nos comunicar com a sociedade. Nós precisamos dizer quem somos e a que viemos. O povo não nos conhece porque nós não deixamos nos conhecer. Somos herméticos, eu sei, e nós temos um conceito histórico e arraigado a uma definição, a meu ver, equivocada, de que o juiz não fala. O juiz só fala por escrito e nos autos. Esse é um dogma, tá? Que cerca a magistratura, principalmente a magistratura gaúcha, que é extremamente formal. E discretíssima. Que é uma qualidade... Também acho. É uma qualidade impagável. Se perde por outro extremo e também não fica bem, né? Só que a gente tem que ter uma noção exatamente do que isto significa. Nós temos um dispositivo na nossa lei orgânica da magistratura que exatamente impede o magistrado de comentar decisões judiciais ou processos que estejam sob sua jurisdição. E o que é, a meu ver, providencial e extremamente elogiável. O juiz não deve se pronunciar, o juiz tem que ter cautela, ele tem que manter aquele ar de imparcialidade que traduz uma credibilidade. Então, ele tem que parecer à sociedade exatamente o que ele é, um magistrado. Tá? E esse conceito sempre nos levou assim, não falamos com a imprensa. Tá? Não falamos com a imprensa. E esse conceito, a meu ver, estava muito equivocado, porque o juiz não deve falar, mas o judiciário é obrigado a falar. Porque o judiciário é um poder... Porque estava um pouco confortável demais. E esse conforto, ele é muito prejudicial... Desgastante. Para a imagem. Porque alguém vai dizer, alguém vai falar. Se o juiz não fala, porque não deve falar, alguém vai falar. E quem é que fala, Kleber, se o juiz não fala? São as partes conflitantes. Ou quem está interpretando, olhando de E aí vai da interpretação de acordo com o interesse que está em conflito. E a verdade chega... Não em verdade, mas ela chega distorcida, de acordo com o interesse daquele que narra. A narrativa é conveniente. Então, o que nós entendemos? Não, o judiciário sim tem que falar. O judiciário tem que ser transparente. O judiciário vai falar e vai expor à sociedade, vai explicar à sociedade todas as decisões que forem polêmicas e de interesse social. Por que isso? Nós não temos por que não falar. Desde que se tenha transparência e compromisso com a verdade, nós ganhamos de a reboque disso a credibilidade. Aí a melhora da imagem. E o que nós passamos a fazer? Um projeto de proatividade. Nós deixamos de ser reativos. Deixamos de ser notícia para fazer a notícia. E aí nós intensificamos a nossa relação com os nossos magistrados para que eles nos forneçam as informações capazes de desenvolver uma matéria e esta matéria de interesse da sociedade ela seja entregue à sociedade de acordo com a fonte, a verdadeira, sem distorções. Porque essa descrição pessoal até, essa postura equilibrada do magistrado é, de fato, uma aspiração social, uma construção da democracia, né? Bem? E faz bem. E eu até falei já nos meus comentários na Bandeirantes sobre essa característica da magistratura gaúcha. A judicância nacional, doutor, em alguma medida, às vezes tem outro papel, mais expoente, às vezes comentarista dos fatos do dia a dia. É um equilíbrio o tempo inteiro, né? Encontrar esse ponto do magistrado com a exposição. Eu diria, Kleber, que o fundamental disso é exatamente o ponto forte do sucesso do nosso projeto,
é que nós fizemos com que os magistrados entendessem quem faz o quê. Perfeito. Ah, Definição de papéis e território. é isso aí. Olha, nós temos aqui uma direção de comunicação formada por Protocolos. profissionais de alto nível, alto gabarito, que seguem protocolos e que vocês jamais, magistrados, ficarão expostos. Vocês estarão blindados, socorridos, assim que necessário, porque, em geral, o magistrado não gosta. E nem sabe como lidar, né? Não Sabe, foi treinado para sabe. isso. E aí ele diz, não quero falar com a imprensa, não tem problema, pode deixar que eu falo, me dá... Eu reconheço que não é fácil de lidar com jornalista. Mas acontece, ele fala, mas aí que está. Mas ele está no papel outro dele. mito, mas é outro mito que o magistrado tem que entender e tem que quebrar, tá? Porque o jornalista ele não está ali para incomodar o magistrado ou a pessoa, enfim, o protagonista daquele evento. Ou ele está ali como representante da verdade para a sociedade. Desenvolvendo uma pauta. E é um diálogo. Sendo Esse papel dele. ele é o interlocutor de um diálogo que nós obrigatoriamente temos que ter com a sociedade. Muito bem, se o magistrado não pode, não deve falar sobre aquilo que está ali naquele momento em debate, alguém vai falar por ele. E aí que entra a nossa proatividade de comunicação oficial. Nós ali representamos o magistrado, evidentemente devidamente informados sobre o que está acontecendo, e a nossa direção de comunicação, e muitas vezes eu mesmo, como interlocutor do Poder Judiciário, vou à imprensa explicar o episódio de uma forma, com uma linguagem acessível, para que o cidadão entenda aquilo através da fonte inspiradora da matéria, não por uma fonte Ele intermediária. organizou esse... Isso está dando um resultado muito positivo. É notável, é perceptível. Ô, doutor, e as relações comunitárias e sociais dos magistrados e do judiciário, parece que aí também teve uma evolução, né? Muito. A ideia de que o judiciário, a magistratura não possa interagir socialmente. Faz parte de todo um conceito de mudança. Assim como houve a mudança na comunicação, isso é uma mudança comportamental como um todo. Através dos novos magistrados que estão ingressando nos últimos anos, nós temos adotado essa orientação de que é importante, eu diria, é fundamental que o magistrado esteja presente na sua sociedade. Mas o juiz tem que ter uma equidistância. Perfeito, equilíbrio na relação, não exposição. Mas relacionamento, sim, ele tem que conviver com a sociedade de uma forma sadia, por óbvio, conviver com a sua sociedade, porque a sociedade precisa entender que ela tem o judiciário presente e que ele participa de suas demandas, ativa, passiva, mas participa de forma... Ele, inclusive, é um mortal, como é um cidadão. E é um cidadão, ele não é... Exatamente, nós temos que desmitificar esse conceito de que o juiz é um ser superior, está distante e acima. Não, o juiz tem que passar para o seu cidadão que ele é um comum, que ele é um par, e que ele vai estar em determinados momentos jogando futebol, que ele vai estar almoçando no mesmo restaurante, que ele vai estar numa atividade de doações, de todas as ordens que existem na sociedade, e os nossos magistrados estão fazendo isso de uma forma cada vez mais emblemática, mais presente. Isso demonstra que o judiciário participa sim da sociedade. Não é um órgão isolado. Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu já vi falar, que é colar em alguns sites jurídicos também, a transmissão ao vivo de sessões de julgamento, né, que representou alguma medida, muita evolução em termos de transparência, criou também algum risco de exposição excessiva, de caracterização política. Hoje, alguns magistrados constitucionais, por exemplo, viraram figuras públicas, né? Esse é um caminho sem volta ou precisa de uma adequação? Eu acho que ele precisa de uma moderação. Uma moderação. A gente não tem a gente não adota isso, Aqui não tem, né? De exposição irrestrita. A gente adota exposição, transmissões, eventualmente, a partir de uma avaliação muito criteriosa e técnica profissional. Que são os casos, por exemplo, dos júris. De grande repercussão. E aí eu falo um pouco sobre isso, que eu acho que é importante. Nós evitamos a exposição do magistrado. Esse é um marco. Evitar a exposição do magistrado. E quando se faz um julgamento técnico, o cidadão não vai entender nada do que está acontecendo ali, porque não é fácil realmente entender. Então não adianta nós transmitirmos sem que haja uma explicação. Então é mais fácil. Vira uma banalização. Exatamente. Então é mais fácil tu
traduzir aquilo numa matéria explicando do que transmitir o evento. E o magistrado não gosta disso em geral. O juiz não gosta de se expor. Este é o conceito. Até por ter escolhido a magistratura, provavelmente ele não gosta. Eu digo que a magistratura é um sacerdócio, né? Tem suas limitações, as suas restrições, as suas limitações imensas, assim. O juiz não pode fazer o que um cidadão comum faz. Então, isso tem que ser bem percebido. E o próprio juiz entende isso e ele não gosta de se expor. E aqui tu vai dizer, mas tem juízes que gostam. Bom, tem, claro que sim. Lugar. Claro que sim. Mas, em geral, a formação do magistrado de carreira, ela não conta com esse atributo da exposição. O modelo mental dele já vem para uma coisa mais discreta. Então, o que a gente fez? O que nós adotamos? Uma praxe regulamentada, normatizada, com critérios objetivos, de quais os eventos podem e devem ser transmitidos. Também para isso tem claro, toda uma política muito bem elaborada pelo Conselho de Comunicação Social, que estudou a fundo o assunto através dos profissionais da área e que nós hoje temos um regramento. O juiz ele entende que o evento dele, o julgamento dele deve ser transmitido. Não é ele que vai decidir. Ele vai autorizar. Mas quem vai decidir se ele pode ou não ser transmitido é o Conselho. Então, nós vamos identificar a importância do evento, a sua repercussão para a sociedade e a forma como isso vai acontecer. Por isso, e aqui uma grande sacada que nós tivemos também, foi contar com a possibilidade de transmitir os júris de grande repercussão. Os júris são eventos, são julgamentos que, sim, despertam o interesse da sociedade. E o júri, por si só, ele tem uma linguagem... A linguagem, portanto, se chama júri popular. Popular, justamente porque ele tem a linguagem do povo. Né? Aquilo que se fala ali, ele é compreendido em qualquer instância. Qualquer instância, o que fala naquele momento. Então, este evento, ele se propicia uma transmissão. E, com isso, nós ganhamos do nosso público a simpatia e a admiração. Porque eles enxergam o judiciário por dentro, como funciona, como é o regramento, tá? Como é que o juiz se porta, como é que o promotor se porta, o advogado. Deixa de ser uma ficção, né? Para ser uma realidade. Então, não é cinema, né? É verdade, aquilo é verdade como ela acontece, vida real. Nós até ganhamos um apelido de Juriflix, né, Fábio? Por causa das nossas... Tinha alta audiência. Altíssima audiência. Uma imensa, a nossa repercussão principalmente começou com os júris de maior repercussão, dentre os quais o próprio júri da Boate Kiss, que foi de grande repercussão no mundo inteiro. E isso nos trouxe um ganho muito grande de imagem, de visibilidade. Doutor, deixa eu só convidar para quem nos acompanha pela Rádio Bandeirantes, que siga nas redes sociais para conhecer a íntegra do programa, e eu vou continuar conversando com o desembargador, doutor Amaro, nas nossas redes sociais. E quem está conosco pela rádio, eu desejo um bom final de semana. Nos vemos no próximo sábado. Doutor, queria lhe ouvir um pouquinho sobre inteligência artificial também, né? Um assunto novo para todo mundo. Imagino eu para o judiciário. Eu tive como mediador de um evento em São Paulo sobre inteligência artificial. Estava lá o doutor Alexandre Moraes. Ele explicava que grande parte até da distribuição por conteúdo já é feita, pelo menos federal, já chegando assim, inteligência. Sim, nós já estamos convivendo com a inteligência artificial, né? Nome símbolo, né? Há bastante tempo. Não é uma novidade que aconteceu ontem, já vem nos acompanhando. De uma certa forma, já há bastante tempo. Claro que ainda não com aquele impacto que se espera, se vende, né, a ideia de uma inteligência artificial. Mas aqui, Kleber, é absolutamente necessário que haja também um filtro, né? Muito importante. Não podemos banalizar esse assunto e nem torná-lo, vamos dizer assim, uma panaceia. Uma panaceia, exatamente, a palavra seria essa. Não é isto, nós não estamos mudando o mundo, nós não vamos perder a governança, não é nada disso. Precisamos interagir com a verdade aqui. E a inteligência artificial começa pelo nome, né? O nome é totalmente adequado, é um nome impróprio, porque o que menos tem ali é inteligência, né? São dados, na verdade são dados que são acumulados e são formatados pela inteligência humana. Ou seja, todo aquele mundo virtual, ele é monitorado e controlado pela inteligência humana. Ele é alimentado pela inteligência humana. O que acontece ali, há de falar em inteligência, nós temos uma ausência de inteligência,
que a inteligência É o homem que é o próprio... prega. Exatamente. Então, assim, o que é preciso identificar na inteligência artificial, com todas as restrições aqui conceituais, é que nós estamos diante de uma ferramenta revolucionária, de uma ferramenta Que pode ser facilitadora. não, ela é extremamente facilitadora. Então, ela é, assim, útil, vai ser muito útil, e quando melhor aplicada, vai trazer resultados fenomenais à qualidade de vida das pessoas e, principalmente, na agilidade da prestação, no nosso caso específico, da prestação jurisdicional. Hoje nós já temos instrumentos que facilitam demais. Nós estamos passando por um processo, além da própria inteligência artificial, nós estamos passando por um processo no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul de transformação digital, que mudou completamente a vida daqueles que operam o processo, que operam a justiça, pelo lado de dentro, pelo lado de fora, porque inclui aqui os operadores externos, porque mudou tudo. Essa nova dinâmica do processo traz uma possibilidade de um ganho de tempo extraordinário na prestação jurisdicional. Tudo isso com base justamente na tecnologia, né? E uma delas é a inteligência artificial. Doutor, para a gente ir encaminhando para o final, o resumo da ópera, o senhor acha que a sociedade, de maneira geral, compreende bem ou está compreendendo melhor o papel do judiciário? Ainda a gente tem um déficit de comunicação? Eu acho que ainda temos um déficit. Eu já não diria que ele é bastante grande, tá? Eu diria que existe um déficit porque as pessoas, às vezes, sequer conseguem conceituar poder judiciário. O que o poder judiciário faz, na verdade, né? Qual é a importância do poder judiciário na vida das pessoas? Então, quando tu faz esse tipo de pergunta para o cidadão, muitas vezes tu não consegue obter uma resposta clara. E a gente é responsável por isso, e esse é o papel, e esse é o objetivo desse projeto de aproximação, de transparência, de credibilidade com a sociedade. É mostrar quem somos. Qual é o papel? Qual a importância? Tira o judiciário da sua vida, como vai ficar? A gente identifica a importância de uma determinada coisa na nossa vida a partir do momento que nós a subtraímos. Tira o judiciário da vida das pessoas, como ela vai ficar? A sociedade sem o judiciário, ela existiria? A gente sabe que não, né? E as pessoas precisam entender que não. O judiciário é importantíssimo, talvez dos três poderes, hoje eu diria até de uma forma pouco comprometida, né? E dizer que o judiciário talvez seja o mais importante, porque é o capaz de equilibrar a situação e dar às pessoas o seu devido espaço na cidadania, né? Sem o judiciário, nós não teríamos, por exemplo, basicamente a democracia. Não existe democracia sem poder judiciário. Então, se nós quisermos ter realmente um Estado democrático, uma sociedade moderna, avançada, equilibrada, nós precisamos fundamentalmente de um judiciário igualmente forte, presente, né? Que não dependa, que seja autônomo e independente, como de fato tem que ser, como diz a nossa Carta Magna. Nós precisamos sim, como a Constituição diz, de um judiciário fortalecido e independente para que o cidadão possa fazer valer os seus direitos. Doutor, essa perspectiva faz com que certamente o Conselho de Comunicação, presidido pelo senhor, precise tratar eventualmente de crises de imagem do próprio Poder Judiciário. É uma coisa que vocês eventualmente precisam tratar e adequar, porque às vezes vocês também ficam na artilharia, né? Sim, com muita frequência. Às vezes somos alvo, né? Somos, aliás, frequentemente alvos de crítica. E aqui, por viés do projeto, né? Como é que tu dirime isso? Como é que tu reduz a crítica? É através da credibilidade, né? Tu te mostras e as pessoas passam a acreditar e entender melhor as coisas acontecendo. Como é que se combate a crise? Com transparência. Não existe remédio, a não ser a transparência. Se tu tratares a crítica e a crise com transparência, tu demonstra a verdade e as pessoas aí jogam como quiserem, mas pelo menos elas terão acesso à informação correta. E julgue, nada. E eu sempre digo, não tem problema de julgar, só julgue com os fatos corretos. O Ibsen Pinheiro diz uma frase que eu gosto muito, né? Problemas de comunicação se trata com mais comunicação. E não com menos, né? Existe uma tendência. É isso, às vezes não há uma crítica, fecha a porta. Às vezes tem algumas que eventualmente não se responde mais no todo. Mas aí por uma outra circunstância, né? Aí é por uma outra circunstância, que não é da verdade nem da falta de verdade ou de transparência. Não.
é estratégico para proteger um projeto, para proteger uma pessoa. Às vezes nós temos situações de magistrados que estão em situação de risco e a gente não pode expor, a gente tem E às vezes vem de uma fonte de má fé, descredibilizada, que está querendo surfar um pouco. esse é o filtro que tem que se ter, né? Mas eu acho que perfeita a colocação. Comunicação se trata justamente com mais comunicação, né? Essa é uma verdade. Doutor, e para fechar, eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre as metas dessa gestão do doutor Alberto Delgado, com quem eu tive o privilégio, inclusive, de conviver quando fui chefe da Casa Civil. Ele era ali na gestão do doutor Duro, de algum modo, interlocutor da Casa Civil. Não lembro bem a posição que ele estava. Aí acabamos interagindo ali, cada um em seus postos. Eu o conheci, magistrado por excelência, né? E queria entender aí a missão da gestão dele, dos senhores, nesses 2 anos aí. O desembargador Alberto, assim como eu, era vice-presidente na gestão anterior da desembargadora Iris. Então nós estamos assim, um projeto de continuidade, né? Um grande projeto que já vinha dando sequência à gestão do desembargador Voltaire também, com uma instituição de parâmetros bem definidos e um planejamento estratégico bem dosado, né? E o marco mais importante que nós estamos vivendo, até por uma circunstância de necessidade, é essa transformação digital. Tá? Então, esse é o projeto que é o mais importante desta administração, é justamente administrar essa transformação digital, mas, paralelamente a isso, e tem que ser... Fica à vontade. Desculpa, tem que ser muito claro com isso, porque a transformação digital ela exige também, no paralelo, a transformação das pessoas. Cultural, né? Cultural. As pessoas têm que estar adaptadas a essa transformação. Então, o grande desafio desta administração ela vai ser de desenvolver essa transformação cultural, porque nós, em função da pandemia, novamente, nós tivemos um crescimento importantíssimo de investimento na área tecnológica para poder digitalizar os processos que eram papel. Antes da pandemia, 75% do nosso acervo era papel. E veja, em 2 anos de pandemia, se nós não tivéssemos adotado uma medida radical de digitalização, de transformação dos processos papel em processos eletrônicos, nós teríamos 75% dos processos parados, o que significa em torno de 2.400.000 processos que foram digitalizados. E hoje nós temos 100% dos processos digitalizados. Isso mudou a forma de fazer jurisdição, de fazer justiça. E as pessoas, em contraponto a isso, justamente em função da pandemia, se retraíram mais e não acompanharam essa dinâmica de evolução. E agora cabe a esta gestão, já em parte na gestão anterior, mas agora definitivamente nesta gestão, investir forte nisso, na adequação, na capacitação das pessoas, dos servidores, magistrados, até mesmo os operadores do direito, para que eles entendam como funcionará a justiça eletrônica, tá? E como eles serão inseridos nesse processo. Isso é um desafio imenso, porque nós temos hoje cerca de 8.500 servidores no judiciário, quase 1.000 magistrados, sem falar nos estagiários, terceirizados, todos isso é um mundo, né? É um mundo. Então nós precisamos trazer as pessoas para dentro do projeto e fazer com que elas entendam que elas são sim essenciais a ele, né? E que depende deles, depende dessa mudança cultural para que o projeto seja bem sucedido. Doutor, muito obrigado. Acho que, modéstia à parte, fomos pedagógicos o suficiente para sermos compreendidos. A gente tenta, né, galera? A gente tenta. Muito bem, quero lhe agradecer muito, doutor Antônio Vinícius Amaro da Silveira, pela presença aqui, pela presença do professor Fábio Berti, que está aí por trás das câmeras. Um abraço também para a Adriana Arendt, para a Annalise, toda a equipe lá do tribunal. E muito obrigado. Eu volto a agradecer. No meio da entrevista, no meio da nossa conversa, eu disse que era missão e ordem do chefe que o Poder Judiciário passaria a ocupar todos os espaços na mídia. Então, quando a gente acha uma brecha, nós estamos presentes. E quando vem num programa desse tamanho e com essa audiência, nós ficamos muito honrados. Então, para nós é um privilégio imenso e é de coração muito importante, porque nós precisamos vender a imagem também, e é através da comunicação. Fazer marketing, como diz. Exato, fazer marketing. Se nós não falarmos bem de nós mesmos, ninguém vai falar. Eu fico isso para os meus clientes, vai falar. Então nós temos que aprender isso e deixar de sermos introspectivos, herméticos, enfim. Não, nós precisamos falar sim. Nós precisamos mostrar para a sociedade quem nós somos, e eu repito, né, ao que viemos.
E eu agradeço essa oportunidade e fico sempre à disposição quando precisarem de nós. Enfim, estamos aí, somos parceiros na comunicação. O desafio da opinião pública está posto para todo mundo. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.